E aí, galera, estamos aqui com a classe Política segundo a Bíblia. Na última aula, o missionário Guilherme ministrou o terceiro capítulo, um capítulo que trata sobre qual é de fato a nossa ideia de envolvimento político, que é uma influência cristã expressiva. Ao invés de ter uma visão equivocada, que o autor trata no primeiro capítulo, né? E depois a introdução. E a gente inicia agora o terceiro capítulo. A parte um nós vamos dividir em duas partes. Tem muita riqueza aqui e talvez eu não consiga abrangê-la de forma honesta com a qualidade nessa aula. Por isso nós temos o nosso grupo de bate-papo, que acontece durante a semana, para que nós não percamos nada. Então, lá na página 109 começa o nosso capítulo e o título desse capítulo é Princípios Bíblicos a respeito do governo. Então, aqui tem muita Bíblia. Aqui eu recomendo que você use o livro. Se você não tem, a gente ainda tem um para vender, apesar de nós termos encerrado a livraria, né, do encerramento da livraria. Tem um ainda que pode ser vendido, senão ele vai ser adicionado à biblioteca, né, e é passado para a igreja. Eu aconselho seriamente você a ter o livro, fazer as suas anotações, avaliar se aquilo que acontece na realidade do autor se aplica a nós ou não, e o que se aplica a nós daquela reflexão, né? Então eu acho muito válido você investir nesse material para a sua vida, inclusive para você poder ajudar outros que eventualmente irão precisar que você saiba sobre isso, saiba ensiná-los sobre isso, né? Talvez um filho adolescente ou criança por enquanto e amigos não cristãos que não entendem como fé e cristianismo se regulam, né? Então pense nisso. Vamos orar antes de iniciarmos a nossa aula. Senhor, em nome de Jesus pedimos a tua graça. Eu para gravar essa aula e aos meus irmãos e todos aqueles que vão assisti-la, que vão aprender alguma coisa através da minha vida, que eu seja um bom comunicador, que as tuas verdades saltem aos olhos de cada um que assistir esse vídeo, que a tua igreja aqui, Nova Aliança e todos aqueles que o Senhor quiser sejam edificados e que nós possamos aprender, ó Deus, sair dos nossos velhos conceitos e colocarmos todos debaixo da luz e do escrutínio da tua palavra, para que nós cresçamos e mudemos aquilo que precisa ser mudado. Em nome de Jesus. Amém. Então lá na página 109 tem algumas perguntas. Vamos arrumar aqui para poder ficar legal. Aqui, vamos lá. Aí. Beleza. Vamos lá. Então, nós temos aí o título da aula, né? Nós temos a capa, a arte do livro, né? Mostrando lá em Brasília, a sede dos poderes lá, né? De um dos poderes lá em Brasília. E nós temos a nossa introdução, que está lá na página 109, essas 5 perguntas que você precisa saber responder. Então, o que a Bíblia como um todo ensina a respeito do governo civil? Não uma parte ou outra, mas a Bíblia como um todo. Qual é a origem do conceito de governo? Ela é bíblica? Ela é pré ou pós-queda? É importante que você saiba sobre isso. Qual deve ser a finalidade do governo? Serve para quê? Qual é o fim disso? Para que Deus criou, se foi Deus que criou? De que maneira devem se escolher os governos? Como é que nós devemos nos pautar nas nossas escolhas? Quais são as responsabilidades dos governantes? Perguntas muito boas que eu e você precisamos ter em mente quando nós pensamos que somos cidadãos. E ele vai fazer uma separação entre o Antigo Testamento
e o Novo Testamento, né? A unidade forma a totalidade da palavra de Deus, mas são duas alianças diferentes, com algumas características diferentes. Então, vamos entrar numa bem simples, breve, é um debate amplo, é um debate que nem todo mundo concorda em tudo, muitos teólogos divergem aqui e ali, então a gente não vai entrar nesse debate em si, mas a aplicação da lei moral hoje. Então, se você olhar lá para a Bíblia, né, você tem aqui a Bíblia, né, você tem livros como Levítico, você tem Deuteronômio, que tem regras, leis, Êxodo tem também, só que existe alguma amplitude que valia para aquele tempo e uma amplitude que vale para nós hoje. É palavra de Deus, é inspirado por Deus, só que nós e eles interpretamos de formas diferentes. Então, brevemente aí, nós temos 3 aspectos da lei: a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Nós vamos falar sobre como cada uma se relaciona conosco hoje. Então, a lei civil tinha a finalidade de regular a vida de Israel, um povo, num período, num momento, né, específico. Por isso, não é aplicável normativamente, como norma, como regra para nós, hoje, em nenhum lugar do mundo. Nem no país, né, que hoje é Israel, isso é a lei deles, a lei civil, aquilo que regula a sociedade. Nós temos o aspecto da lei cerimonial. Então, tinha a finalidade de apontar o Messias que viria. Então, quando fala lá em Colossenses das sombras, né, coisas que eram reveladas por Deus, mas que não eram a plenitude da revelação e encontram a sua plenitude em Jesus Cristo, elas eram essas sombras da lei cerimonial. Cerimônias que apontam para o máximo, né, para o ritual mais claro da vontade de Deus, que era o sacrifício do próprio Filho de Deus pelos pecadores, né? Visando que pecadores fossem conquistados, se arrependessem e se voltassem a Ele. Então toda a lei cerimonial, lembra? Corta o pescoço, deixa o sangue escorrer, põe o bichinho para queimar, manda para o deserto, etc. Tudo isso fazia parte da lei cerimonial. E tinha a finalidade de apontar o Messias. O Messias já veio, então hoje ela tem uma finalidade diferente para nós hoje. Ela ensina valores, ela ensina contrastes de como era o culto do povo de Deus no Antigo Testamento, mas não é normativa para nós, né? Então, como já teve a encarnação, morte e ressurreição de Jesus, a gente não precisa ficar, né, sacrificando animais. Por isso que não é correto quando você fala, vou ali no altar, ou aquilo ali no altar. Não existe altar na igreja hoje, né? Tem gente que se escandaliza quando a gente chama de palco, né? Mas é exatamente isso. É um palco. E por ser um palco, não simboliza nada além disso, né? Então, o altar onde os animais eram degolados e sangravam não era o lugar mais sujo, mais limpo o tempo todo, né? Ele ficava sujo várias vezes. Imagina várias pessoas sacrificando, enfim, o sacerdote sacrificando, na verdade, para várias pessoas e asperge, né? Joga sangue e tem todos os banhos, etc. Aquilo lá não é aplicável para a igreja hoje. Mas existe o aspecto da lei moral, que ela tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres diante de Deus e como sociedade, né? Revelando os seus pecados e auxiliando-o a discernir entre o bem e o mal. Por isso, ela é aplicável em todas as épocas e ocasiões. Então, ela é um princípio moral. Ela ensina o que é certo, ensina o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Ela ensina como devemos viver. Então, quando a gente pensa não matarás, não é uma lei apenas civil, ela é uma lei moral, ela tem implicações morais. Então, por ser uma lei moral, ela vale para nós hoje. E ela inspirou inúmeros códigos legais, né? Inúmeras
leis que foram criadas ao longo do tempo, inspirados nesse conceito hebraico que o próprio Deus deu à lei. Então, a lei moral vale para nós hoje. Por isso a gente não joga o Antigo Testamento fora. A gente lê ele e interpreta por uma matéria da teologia, que chama teologia bíblica. Então, nós interpretamos à luz de Cristo, à luz da revelação de Jesus Cristo. Então, nós aprendemos algumas coisas com o Antigo Testamento que nós aprendemos e se encerram em Jesus, e outras nós aprendemos e aplicamos à nossa vida hoje. Então, civil, cerimonial e moral. Tem esses 3 aspectos. Eu quis já introduzir para que fique mais fácil, conforme nós vamos lendo os textos, a gente conseguir identificar que tudo não é 100% aplicável hoje, mas é palavra de Deus e nós devemos entendê-la e aplicá-la de acordo com a vontade dele. Então, nós temos aí também uns aspectos que eu destaquei aqui. Nem tudo que está no slide talvez eu use, porque como você está vendo aqui no canto, está escrito Franklin Ferreira, foi o Franklin que fez. Então, talvez eu não use totalmente, mas eu vou destacar algumas coisas. Beleza? Não se assuste. Vamos seguir aqui. Diante disso, nós temos um primeiro princípio bíblico que vai nortear tudo. E esse eu vou chamar de princípio, mas são 2 princípios, né? Mas vamos pensar no princípio bíblico como o argumento bíblico, que está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, o autor, o Wayne Grudem, ele fala de Gênesis 9, 5 e 6, que está no Antigo Testamento, que tem uma instituição da pena de morte, que Deus dá para Noé. Então, se há pena de morte, o cara que cometeu o crime não iria se matar. Isso ia ter que ser realizado por alguém. Então, a pena de morte não visava apenas que aquele que cometeu o crime, ou que naturalmente pecado também, se autopunisse ou a punição viria do céu. Não. Existiam instituições humanas que deveriam aplicar a lei de Deus. Então, em Gênesis 9, 5 e 6 fala sobre isso, a punição ao homicida, ao assassino, que outra pessoa deveria aplicar para o bem da comunidade. Nós temos aqui também que Gênesis 9 dá o início do reestabelecimento da sociedade. Ou seja, quando vem um dilúvio, mata todo mundo, só sobra 8 pessoas, para reconstruir uma sociedade vai um tempo. Então Deus quis deixar bem claro alguns parâmetros para que o pecado não fosse tão próspero, como foi nos capítulos anteriores, de Gênesis, principalmente no capítulo 6, começa a história de Noé. Então, são princípios morais que valem para todas as épocas. Por exemplo, essa questão de que tirar uma vida é o maior crime e perder a vida por isso é a maior punição. Ele cita aqui também na página 110 um ponto interessante, é mais interessante ainda para nós. Por quê? Porque nós tivemos uma série, nós tivemos uma série em Juízes. Então, série de exposições bíblicas dentro do livro de Juízes. E quando você pega os capítulos 18 a 25 de Juízes, que é um período antes da monarquia, antes de ter rei, e é um período depois de Josué ali, quando as tribos já dominaram pedaços de terra, mas eles não tinham uma identidade completa de povo, eram tribos. E aí nós vemos que aconteceram pecados grosseiros, assim, coisa que envergonha a Deus e ao próprio povo, porque eles tiveram envolvidos em extorsões, ameaças, roubo, estupro, chacina, sabe? Mataram quase toda uma tribo, e uma tribo que teve o coração duro, foi tola, pediu para que isso acontecesse. Então, uma situação triste, pecado, mostrando toda a violência
de um grupo contra outro, faziam parte do mesmo povo, hein? Não era nenhuma violência étnica de um povo contra outro, mas era uma violência dentro do mesmo povo. E nós temos ali violência contra a mulher, né? Sequestro, enfim. E o último versículo, 21, 25, né? Na verdade é Gênesis 18 até o capítulo 21, né? E no capítulo 21, versículo 25, todos esses capítulos fala assim: não havia rei em Israel. Então isso mostra um dos problemas que a anarquia traz, né? Quando não há governo civil, o mal ele se propaga e ele se instaura. Então imagina que não houvesse nenhum tipo de lei. E aí se você tem uma memória, se não me engano, no começo do ano passado ou 2018, nós temos um lembrete, aí você pode pesquisar rapidamente na internet, que a polícia militar de mais lugares, mas eu lembro que do Espírito Santo, fez greve. E aí tava tendo saques e assassinato e um monte de coisa. Porque sem um tipo de força que reprime o mal, ele se alastrou. Então tá aí um dos porquês, né? Nós não devemos valorizar a anarquia. Não existe anarquia cristã. Existe uma instituição, que é o governo civil, que usa a autoridade dada por Deus e que deve usá-la nos termos de Deus. E ainda que ela erre, é melhor que exista do que não ter nenhum tipo de governo, do que cada um fazer aquilo que quer, né? E cada um fazia o que queria, não havia rei em Israel, e você pode ler o resultado disso no livro de Juízes, né? E é importante que a natureza dos governos deve ser, basicamente, punir o mal, recompensar o bem. Essas duas nuances. Punir o mal, recompensar o bem. Então a gente tem o Antigo Testamento, Gênesis 9, você tem Romanos 13, de 1 a 7, que a gente já trabalhou amplamente aqui, de se submeter à autoridade instituída por Deus. Não é à toa que ela porta a espada, mas ao mesmo tempo ela recompensa os que são bons, né? Aqueles que andam de acordo com a lei, que não são perversos, criminosos, enfim. E nós temos 1 Pedro 2, 13 e 14, que também fala a mesma coisa praticamente, né? O mesmo argumento. Então, como que o governo pune o mal e incentiva o bem? Fazendo justiça, uma justiça que é baseada em equidade, no mesmo parâmetro. Então, eu não trato pessoa diferente uma da outra, enquanto elas são pessoas, né? Eu trato elas com base na mesma lei. Eu não vou tratar uma pessoa de duas formas diferentes e nem duas pessoas de uma forma diferente, estando nas mesmas situações. Então a lei, né, a justiça serve para isso, para colocar todo mundo no mesmo lugar. E aí também é amplamente dito na Bíblia, em vários lugares, inclusive no Novo Testamento, sobre defender os fracos, ou, né, que usam linguajar, os vulneráveis, aqueles que sofrem, aqueles que não podem se defender, né? E eu não vou dizer quem são, mas crianças são, né, um desses grupos de vulneráveis. Isso eu falo de crianças na barriga das mães, fetos, e falo de crianças nascidas e todo tipo de risco que elas correm por não terem como se virar. Elas não podem simplesmente se defenderem fisicamente, elas são bem frágeis, né? São bem vulneráveis. E aí na página 111, nós temos aqui 3 pontos, né, que mostram que o governo deve fazer justiça e defender os fracos, que é: 1. Os governantes devem julgar com imparcialidade e retidão, sem favorecer uma das partes, mas conforme a lei e os fatos de cada caso. Então não é porque é rico, não é porque é pobre, não é porque é branco, não é porque é negro, não é porque é jovem ou velho, não é porque é de um partido ou outro. Não é correto isso. O correto é que as pessoas sejam julgadas com imparcialidade dentro dos mesmos termos.
2, devem dar atenção especial à defesa do pobre, do órfão, né? Da viúva, e por implicação daqueles que não têm poder para se defender. Então, existe toda uma legislação que fala sobre a violência ser muito pior, violência é ruim, mas é muito pior quando é feita, né, é concretizada contra um vulnerável, contra alguém que não tinha como se defender de jeito nenhum. Então, é um dos deveres aqui que a Bíblia, né, fala que o governo deve executar em qualquer realidade, né, proteger os que não podem se defender. Mas também deve usar o seu poder para impedir os ímpios, né, os criminosos, aqueles que são homens perversos e cruéis. Homens, quando eu digo, são homens e mulheres, enfim, ou adolescentes, etc. De fazer o mal a outros, especialmente ao pobre e ao necessitado. Então, a ideia aqui é que deve ser feito algo, a força deve ser usada para que o mal não se propague, para que aqueles que sofrem não continuem sofrendo devido ao crime de outras pessoas. É bem simples. Então, punir o mal, incentivar o bem. Nós temos também o segundo ponto aqui, né? Deus é soberano sobre todas as nações e todos devem prestar contas a Ele. Então, tem gente às vezes que pensa, não, Deus só cobrava o povo de Israel, né? Você tem aí, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias. Obadias é muito doido. Eu vou abrir em Obadias aqui, só para você ter uma noção do que trata esse livro, que é tão esquecido, mas é tão sério, né? É uma profecia... Aqui. Ele fica logo antes de Jonas, né? O profeta Jonas é um dos profetas menores. E fala assim, versículo 1, visão Obadias. Assim diz o Senhor a respeito de Edom. E se você lembrar, edomitas, são aqueles que vieram de Esaú. Ou seja, é uma nação irmã do povo de Israel aí, que são os descendentes de Jacó, que se torna Israel. Então, israelitas e edomitas são nações irmãs. Vieram do mesmo Isaac, filho de Abraão. Mas elas se constroem e se separam. Israel sendo o povo de Deus e Edom como inimigo do povo de Deus, né? E aí fala assim, né? Assim diz o Senhor a respeito de Edom, no versículo 1. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor. A um mensageiro foi enviado às nações para dizer, preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo, quem poderá me jogar lá para baixo, né? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Então, quem acha que Deus só exerce opinião e justiça sobre Israel, não. Ele dá palavras proféticas contra o pecado. Depois dá uma lida em Obadias, né? Você vai ver a brutalidade que eles agiram com o povo de Deus, com o povo de Israel, quando eles estavam sendo massacrados e levados para o cativeiro por Nabucodonosor. E Deus fala, vocês não vão fazer isso com o meu povo, vocês não deveriam ter feito isso. Então, Deus exerce justiça sobre todas as nações, independente da conjuntura. Não existe nação que não deva servir a Deus ou que naturalmente seja melhor do que a outra por algum tipo de herança hereditária ou étnica ou qualquer coisa assim. Mas nós temos estatisticamente, né, dados que provam que nações que foram forjadas ou se desenvolveram com base no cristianismo, se desenvolveram muito mais, muito melhor, a menos perda de vidas e uma qualidade de vida melhor, leis mais justas. Então nós podemos estudar vários países da Europa que até hoje se beneficiam do cristianismo, mesmo tendo virado hoje as costas para o cristianismo. Desde Alemanha, Suíça, Inglaterra, os Países Baixos ali,
que tinha muita rivalidade católica com protestante, mas todos eles debaixo de uma moralidade cristã. Eles eram povos bárbaros, né? Antes do cristianismo se instituir como a religião de maior abrangência, né? Na época do Império Romano e depois do Império Sacro Germânico, Sacro Império Germânico. E isso foi determinante para benefício daqueles países, não que eles sejam melhores ou piores. Nós temos também aí o terceiro ponto, né? Os governos devem servir o povo e buscar o bem dele, e não o dos governantes. Então, Romanos 13 fala, né, do bem ao povo, mas nós temos exemplos no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel 12, sim, 1 Samuel, Antigo Testamento, quando tem primeiro e segundo, é livro. Então, não é 1 Samuel, 1 Samuel. Só um hábito, né? Quando você falar direito. E no Novo Testamento, como são cartas, epístolas, então é 1ª, 2ª, etc. Então, 1 Samuel 12, nós temos aqui nos versículos 3 e 4, uma mensagem de Samuel antes de, né, ungir Saul rei. E aí instituiu uma monarquia e tal. E olha o que diz, versículos 3 e 4. Eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos. Falem, e eu o restituirei. Então responderam, você não nos defraudou, não cometeu um crime, né? Não nos usou para obter lucro, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Então você vê um governo, né, de alguém temente a Deus, que tinha uma influência, tinha poder teológico, né, tinha poder vindo de Deus como profeta, tinha poder político, mas ele não usou isso para obrigar os outros a darem algum tipo de benefício a ele, né? Então Samuel teve uma conduta exemplar. Ele serviu ao povo, ele não se serviu do povo. Diferente do que nós vemos em vários casos da história da política, né? E de todos os níveis de poder, eclesiásticos também, onde uma pessoa ascende e começa a trazer várias pessoas da sua família ou amigos ou pessoas que vão fortalecer esse poder, essa visão, e não servir melhor ao povo. E aí o povo sofre por isso, né? Ou quando um governante decide que ele é Deus encarnado e exige adoração, como acontece em países, né, que são de um regime socialista, a ideia do representante, ou inclusive em monarquias, como você pensa aí na Inglaterra, né? Você pensa no anglicanismo, que é a religião oficial ainda, o líder, na verdade é a líder, né? Mas o líder da igreja anglicana é o rei, né? A rainha, no caso, a rainha Elizabeth. E quando você pensa que um rei é o líder da igreja, você já não tem aquela separação que a própria Bíblia deixa bem clara que nós devemos ter. Então, os governantes não devem se servir do povo, não devem enriquecer às custas do povo, mas eles devem se ver como servos do povo, como aqueles que se dedicam para o bem do povo, para o bem daquele país, daquela nação, daquele conjunto de pessoas. E isso em qualquer nível, seja o pai na família, seja o líder no trabalho de uma equipe, seja aquele eleito no poder público, né, nas diversas esferas, seja pela população como um todo, seja por um grupo. Todos esses que exercem poder devem exercer poder em prol dos outros. Esse é o padrão bíblico. E o nosso padrão bíblico é encarnado pelo próprio Jesus Cristo, que tem todo o poder, mas como fala Filipenses 2, abre mão da sua glória, né? Se reduz à nossa realidade, morre como servo, não qualquer morte, mas uma morte de cruz, uma morte horrenda, um julgamento injusto. Nós temos também o quarto ponto, os cidadãos
devem sujeitar-se ao governo e obedecer às suas leis, exceto em determinadas circunstâncias. Então a gente vai trabalhar um pouco aí a questão de desobediência civil na próxima aula. Quando o cristão não deve obedecer uma lei? Que lei pode existir que o cristão possa descumprir sem incorrer em pecado? Ele pode ser preso, ele pode ser morto, mas ele não está em pecado diante de Deus. Quando isso acontece? Já parou para pensar nisso? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Vá matutando aí. Agora, existem alguns pontos que nós devemos levar em consideração. A rebeldia por rebeldia não é bíblica. Não é assim, o governo é X, a cor dele é rosa, a cor dele é verde, a cor dele é azul, a cor dele é vermelha, ou não tem cor nenhum. Porque eu não votei, não é meu governo. Isso é tolice, isso é estupidez. Nós vivemos uma democracia. Então, quer você tenha votado e a pessoa que você votou ganhou ou não, essa pessoa vai exercer, poder, autoridade sobre você. Naquilo que não fere o princípio bíblico, você tem a liberdade e o dever de ir com. Aliás, aquilo que fere o princípio bíblico, você tem a liberdade e o dever de ir contra. Por exemplo, não pode ir à igreja. Peraí, como assim? As igrejas vão ser banidas, como está acontecendo na China hoje. Em vários lugares da Índia, do Oriente Médio, enfim, e lugares da África que são dominados por países islâmicos. Peraí, e aí? Você vai fazer o quê? Vai deixar de ser cristão? Mas se eu for eu posso ser preso. É o que muitos irmãos sofrem. Eles se mantêm fiel e pagam o preço. Mas é injusto. É por isso que nos cabe, como outros cristãos, para orarmos e para exercermos tudo aquilo que pudermos para ajudá-los, para que eles tenham liberdade. Agora, criaram uma lei que tem que usar cinto. Ela fere a minha fé? Não. É chato, que eu estava desacostumado? Mas não fere a sua fé. Não te impede de ser cristão. Use o cinto e você vai ser multado se não usar. Eu tenho que andar com a minha carteira, Hoje tem a digital. Nem todo mundo tem ainda, mas eu tenho que andar com a carteira, tomei uma multa, esqueci com pressa indo para a igreja, eu ia servir na igreja. Oh Deus, por que me pararam? Por que eu tomei multa? Meu irmão, ajuda aí, sabe? Cumpra a lei, faça a sua parte. Não jogue para Deus o que é responsabilidade sua. Ande com a carteira. Ou se correr o risco, não culpe Deus por isso. É uma responsabilidade legal sua. O governo instituiu regras e a gente ouve, a gente cumpre essas regras. Essa é a nossa função. Nós temos também aí, que uma característica muito importante do governo é aquela de cumprir a justiça, mas não de qualquer jeito, cumprir sem demora. Então, quando o crime é punido rapidamente, quando a sentença vem de maneira rápida, o que acontece? Aqueles que se veem punidos, penas menores, a não ser que haja uma pena de morte, no caso do nosso país, mas eles vão pensar duas vezes em cometerem o crime e ser pegos. Por quê? Porque não é um processo que demora anos e anos e pode até não acontecer nada. Então, quando a gente pensa em Eclesiastes 8:11, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Então, quando a punição ela vem proporcional, justa, para aqueles que precisam ser punidos, e ela vem rápida, ela ajuda a criar um senso de temor, de não desrespeito à vontade, A criminalidade cresce quando os crimes não são punidos ou quando demoram para ser punidos também. E isso é um problema para nós, que sofremos com a criminalidade de inúmeras formas, Não você que pode estar vendo isso se beneficia da criminalidade de alguma forma. Aí você tem que se arrepender e mudar de vida, seja qualquer nível de corrupção.
Mas para pessoas que se preocupam e sofrem com o problema da criminalidade, prostituição e tráfico, enfim, todo nível de apodrecimento moral, então você deve torcer para que aqueles que são culpados sejam punidos de maneira exemplar, de maneira clara e rápida, para o bem da própria sociedade que você vive e que seus filhos vivem, enfim, que todos nós vivemos. Nós ainda temos três pontos, na verdade, a pensar aqui, que são importantes. Exemplos de situações que o governo promove o bem comum. Você quer ver um exemplo assim, simples? É bem comum aqui. Eu moro na região aqui da igreja, na Vila Ana Maria, e para lá, não sei qual é o nome daquela avenida nova que conectaram Independência e Presidente Vargas. Mas era um monte de mato. Mas naquele bairro entre a Fiuza, né, e essa avenida nova, aqui em Ribeirão Preto, tem um monte de praças. Algumas estão bem mal cuidadas, outras estão melhores. Mas é algo que o governo pode promover, construção de parques e áreas de recreação. Por quê? Porque pensa, alguém que não tem dinheiro sobrando ou recursos, num período normal, tá, gente? Não tô falando de pandemia, não vai correr para a praça de qualquer jeito, sem máscara, enfim. Mas você não tem nada para fazer, você não tem muitos recursos. Mas você pode levar seu filho para brincar, você só precisa de uma bola e ver a natureza, enfim. E isso é plenamente plausível ser construído e pago para o bem da população, áreas de recreação, pista de skate, de patins, enfim, onde as pessoas possam praticar esportes também sem um custo, sem precisar pagar um clube, com um banheiro decente, etc. e tal. Tudo isso são meios do governo promover o bem comum. Não só o bem para um, não em um bairro ou outro, mas usar aquilo que é o dinheiro dos impostos que nós já pagamos para que algo de bom seja criado para servir a população. E assim, inúmeras dificuldades que nós temos, né? Limitações de sair, etc. e tal, falta de lugares para ir, ou a qualidade dos lugares para ir bem defasada, porque não é bem cuidado, poderia melhorar muito as nossas vidas em todos os tipos de bairro. Bairros mais de classe A, enfim, até os bairros mais pobres. E principalmente pensando nos bairros mais pobres, onde as pessoas têm menos opções, seria melhor ainda as construções e o cuidado desse tipo de coisa. Inclusive com parcerias, né, público-privadas também. Outro ponto importante, né, uma aplicação de bem que pode ser feito, é a isenção de impostos para as igrejas ou centros religiosos, não só evangélicas, católicas, espíritas, mas de toda a natureza, por causa do bem social promovido. Estatisticamente falando, o cara viveu uma vida doida, a mulher viveu uma vida doida, gastava com droga, com todo tipo de vida louca, prostituição, e de repente o evangelho a atinge, e ele começa a trabalhar, começa a querer servir aos outros, querer ser um pai melhor, um funcionário melhor, começa a ordenar a sua vida naquilo que era desordenado. Isso é um bem que o Estado não consegue mensurar, mas é o bem que as igrejas e os centros religiosos têm algum padrão, né, moral, promovem. E aí, trazendo, né, uma notícia da hora, da semana, não uma semana atrás, mas o perdão bilionário das dívidas das igrejas, que teve muito evangélico ignorante, infelizmente, caindo na falácia de alguns meios de comunicação. Esse perdão bilionário não existe, gente. Por quê? O que é essa proposta, né? O que era a proposta de lei que não foi sancionada pelo presidente por causa de implicações que ele poderia ter com rombo fiscal e tal? É simplesmente uma lei redundante que esclareceria aquilo que já existe. Por quê? Porque a igreja não é cobrada pelo CSLL, que é Contribuição Social sobre Lucro
líquido, CSLL. Por que a igreja não é cobrada disso? Porque ela não dá lucro. A igreja vive de doações. Você paga impostos. E a sua oferta não deve ser retributada. Porque a igreja não dá lucro. A igreja não é uma fonte de produzir lucro. Não é a natureza. Ah, mas existem igrejas que desvirtuam, que compram imóveis e pastores que usam a igreja para construir um império. Aí, se há um desvio, da função da igreja como uma organização que não visa o lucro, não tem fins lucrativos, aí a Receita Federal e as autoridades podem tranquilamente, legalmente ir atrás dessas empresas. Mas não existe a dívida bilionária. E tem gente achando que a solução do país seria começar a taxar igrejas, porque todo mundo paga imposto e a igreja tem que pagar também. Mas ninguém sabe, nós pagamos água, luz, não importa o valor, varia de estado para estado, etc. Mas nós pagamos, nós construímos isso daqui pagando impostos de tudo que foi comprado. Não há esse desconto. Esse terreno foi comprado onde está a igreja. Então não caia nessa falácia da mídia, procure saber, procure se orientar. Não faz sentido cobrar mais imposto da igreja, sendo que eu e você, que somos aqueles que contribuem voluntariamente para a igreja, já pagamos impostos. Então seria uma dupla tributação. Então não caia nessa mentira aí. Porque tudo que é anti-igreja bomba na internet. Então, cuidado. Terceiro ponto, os governos nunca devem ser seguidos cegamente ou serem vistos como inerrantes. Pelo amor de Deus, não existe governo perfeito. Ah, na época do meu avô, que não sei o que. Esquece. Não, mas na época do meu pai, só na minha época que é ruim. Ah, não existe. Não, o governo tal não errava e vai errar. E todos vão errar. Porque tá cheio de gente que erra. Pessoas que lutam com seus próprios interesses, que pensam às vezes a curto prazo e não a longo prazo no bem do país, ou que pensam no bem de um grupo dentro de uma cidade ou de um estado, enfim. Não existe governo que deve ser seguido cegamente. Nós temos que manter os dois olhos bem abertos para ver. E se alguém que eu votei, que eu considero bom em algum sentido, errar, não tem problema nenhum eu criticar. Nada mais é do que ser coerente. Nós só seguimos a Deus de maneira irrestrita, e nem assim é cegamente, porque nós temos a palavra dele, com inúmeras provas estatísticas e comprovações arqueológicas, históricas, além do efeito na nossa própria vida da palavra. Então nós não devemos seguir ninguém cegamente, nada cegamente, principalmente um governo. Ainda mais a gente vê irmãos da igreja brigando ou se xingando e se ofendendo. Não nessa igreja, não cheguei a ver, mas aquele clima de guerra fria, de um desrespeito, de rusgas. Cristo nos une, isso é muito mais importante do que qualquer coisa. Seria muito melhor dizer isso olhando nos olhos das pessoas, mas a gente ainda não está tendo essa possibilidade de encontros presenciais. Então pense nisso, volta lá para o grupo da família que você saiu de raiva, exerce paciência, grupo da igreja que você saiu por causa de político, por briguinha, chama aquele coleguinha lá de algum lugar que você odeia, peça perdão a Deus e vamos ser maduros e adultos em relação a isso. Não sigamos e não critiquemos inteiramente nada. Vamos avaliar tudo, reter o que é bom e nos colocarmos submissos à palavra de Deus. E o que fazemos com oferecer a outra face? Garganta seca. De Mateus 5,39. O que a gente faz com isso? E esse princípio, ele vale para o governo? Ele vale para mim, para você? Como vale e agora? Oh meu Deus! Tudo que falamos até agora vai ser destruído e demolido. Não. Simples. O que significa esse oferecer a outra face dito por Jesus? Primeiro,
O governo, ele existe sobre regras que não se aplicam aos indivíduos. São regras diferentes, são esferas de autoridade, né, diferentes. Então, primeira coisa, esse texto se aplica ao indivíduo que é cristão. Esse texto se aplica àquele que é perseguido por causa do cristianismo. Agora, muitas pessoas, como diz aqui na página 115, né, que por causa de Mateus 5,39, o governo não deve punir os malfeitores ou criminosos. Dizem que, em vez disso, o governo deve tentar corrigir as causas que levaram a pessoa a cometer o crime e culpam a sociedade muito mais do que o criminoso. Está aqui no livro. E eu concordo. Esse negócio, fulano fez isso por culpa da sociedade. A sociedade não fez ele cometer um crime. A Bíblia não endossa essa visão de mundo. A Bíblia não favorece essa visão de mundo. O pecador, ele é responsável, ele pode ser encorajado pelo ambiente onde ele está. Então, se você convive com roubadores, né, com ladrões, com mentirosos, isso vai te influenciar. Mas isso não é determinante. A culpa não é daquele grupo, você decidiu pecar. E nós precisamos entender isso. A liberdade / responsabilidade que o indivíduo tem joga sobre ele a culpa desses crimes. Inclusive nós cristãos, se nós quebrarmos alguma lei iníqua, injusta e sofrermos a punição por isso, como, sei lá, crime de nos reunirmos para cultuar porque o Estado decidiu que o cristianismo não pode mais se reunir. Você vai fazer o quê? Você vai lutar com isso legalmente. Você tem essa liberdade legal de se defender, né? Isso é uma responsabilidade para a sua conduta pessoal, não para o governo. E ainda em relação à sua conduta pessoal, na página 116 ele coloca aqui, né? Seria desobediência às escrituras seguir em todas as situações a instrução que aparece apenas 3 versículos adiante, em Mateus 5,42. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Se esse fosse um requisito absoluto, supremo sobre todos os outros da Bíblia, qualquer mendigo seria capaz de levar um cristão à falência, ao lhe pedir cada vez mais. Contudo, a Bíblia também requer dos cristãos que sejam bons administradores de seu recurso, né, de seus recursos. Lucas 16:10, 1 Coríntios 4:2, enfim. Então, não é uma regra absoluta. Alguns versículos são supervalorizados e outros não. Mas existem regras gerais. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. Mas se em algum momento meu amar ao próximo implica que eu deixe de amar a Deus, esse amor já está distorcido. A regra absoluta rege a prática. A gente não pode supervalorizar um ponto bíblico em detrimento de toda a doutrina bíblica. A gente precisa ter bom senso, né? E um ponto aqui que nós precisamos levantar também, né, é que existiria governo mesmo sem pecado. Então, quando você pensa aí que o próprio Deus, né, instituiu o governo, ele instituiu o governo começando com o quê? Eu sou Deus, eu criei e tal, crio o homem, a mulher junto com o homem, mas como uma auxiliadora, não de baixo, mas do lado. Mas no nível de responsabilidade, Deus cobra do homem, o homem, a mulher, e aí nós vemos toda uma estrutura de ordem e cuidado. Então Deus, ele criou instituições de autoridade, sim, e mesmo antes da queda já existia, tanto que nós vemos uma hierarquia angelical, ou seja, anjos com funções de supervisão e outros com funções subalternas. Diante disso, nós precisamos lembrar que não é ruim, o cristão não é um anarquista por natureza, mas ele também não é uma pessoa cega e tola. Por mais que o exemplo, né, de como cristãos sermos ovelhas, não é um elogio. Muita gente fala, nossa, que lindo, ovelha. O bicho fede, sabe? Ele não se cuida sozinho.
ele é meio desmiolado, perde a cabeça, precisa do pastor para trazê-lo. E Jesus é o nosso supremo pastor. Então, não é um exemplo de que nós somos a plenitude do potencial humano e tal. Não. É aquela coisa meio, vamos baixar a bola e lembrar quem nós somos, né? Então, 1 Pedro 2, 13 e 14, né, nos reafirma essa necessidade de sujeição às autoridades, alguns princípios de que a culpa é da sociedade, não do indivíduo, não valem para a Bíblia. O cristianismo não facilita, né, essa ideia, não deve ser ao qual nós valorizamos em detrimento das outras coisas. Porém, nós sabemos que existem comunidades, países, grupos étnicos que valorizam alguns pecados e que acabam sendo considerados como práticas normais e que a Bíblia se posiciona contra. Não é um problema comigo ou com você, com a Bíblia. Então isso nós atacamos, mas nós não vamos para cima de tudo e culpamos aquela sociedade. A gente mostra e aponta o pecado do indivíduo ao pregar o evangelho, né? Que é aquilo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então é isso que Paulo escreve lá em Romanos 1, 16 ou 17, ou 16 e 17. Então nós temos aqui, né, que os governos devem servir ao povo bem, de uma maneira justa e temente a Deus. E aí a gente vai falar sobre a separação dos poderes. Eu vou colocar uma imagenzinha aqui da realidade do Brasil e falar um pouco sobre a importância da separação dos poderes para que nós possamos entender bem por que que isso precisa funcionar para o bem de todos. Então nós temos aqui um desenho, acho que eu peguei da Wikipédia, dependente de como você fale, sobre a separação dos poderes no Brasil, né? Na teoria. Nós temos aqui a questão de 3 poderes que não se sobrepõem, né? Mas se regulam, se mantêm em tensão, como elos de uma corrente, onde um não sobrecarrega o outro de poder. É assim que foi desenhado, né, o nosso sistema constitucional. Então nós temos aqui, né, não vou começar por aqui não, vou começar aqui pelo Congresso, né, que é quem cria as leis. Então nós temos aqui o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, o Senado. Qual que é a responsabilidade deles? Criar leis. Então, por que o presidente X não criou a lei naquela época? O presidente tal criou a lei que... Não. O dever correto é desses representantes do povo, por isso que é uma quantidade muito maior, debaterem, pensarem, ouvirem a população, estudarem, criarem comissões e tal, e chegarem a propostas de lei. Então, ao mesmo tempo que eles criam a lei, ele analisa as indicações de juízes para a Suprema Corte. E esse é o poder legislativo, né? Congresso. Nós temos aqui o poder judiciário, que é o judiciário. Então é a Suprema Corte, os tribunais regionais e os juizados. Tem a responsabilidade de quê? De interpretar as leis. Mas não é porque o poder legislativo cria que o judiciário aceita qualquer coisa. Não. Eles podem declarar leis inconstitucionais. Ou seja, a ideia é que todo mundo se prenda ao que seria a nossa Bíblia, né? A Constituição do país. Independente se você gosta dela ou não, ela rege em grande parte a sua vida. Então, a gente se pauta aqui no Brasil, não pelo que eu acho, não pelo que o político acha, não porque igreja ou entidade X acha, mas pela nossa Constituição. Então, o judiciário, né, tem a responsabilidade de interpretar, né, e ver se as leis estão adequadas. Então, o judiciário não deve criar leis. Quem faz isso é o poder legislativo. O judiciário são pessoas indicadas, né, pela presidência, né, no caso dos juízes, para a Suprema Corte, né, que concede indultos também, e
nós temos também aqui o poder executivo. Então, pode vetar algumas leis, mas aí o Congresso pode derrubar esses vetos, né? Então, aqui, né, o que o Congresso faz em relação ao poder presidencial, poder executivo? Ele pode derrubar vetos após votação com maioria, pode votar o impeachment. Foi assim que aconteceu, né, nas 2 vezes no nosso país e que pode acontecer em qualquer nível, no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, como aconteceu 2 vezes na história do país. Nós temos aqui também que o judiciário pode declarar atos presidenciais inconstitucionais e a presidência pode indicar juízes, né, conceder indultos. Então, assim, né, a fim de que os poderes sejam regulados, ninguém se sobreponha, né, e crie um autoritarismo onde os outros trabalham, né, embaixo, seja do executivo, do legislativo, do judiciário. A ideia é que isso daqui funcione. Aí você vai ter que chegar à sua conclusão se isso funciona no nosso país ou, né, em alguns outros países de sistema parecido. Mas é muito importante que nós pensemos, se o poder legislativo não criar leis boas que servem ao povo, eles perdem o sentido. Se o poder judiciário não julgar, né, não interpretar as leis e julgar corretamente, ele perde o sentido, ele fica desvirtuado. Se o poder executivo, que são a presidência, ministérios, secretarias, agências governamentais, que têm a responsabilidade de aplicar as leis, a coisa fica desequilibrada também. Então, né, numa análise simples, o que nós vemos muito no nosso país, e não é de agora, é que esses 3 poderes parece que trabalham como organismos distintos, né? Não a favor do Brasil, se pudesse colocar aqui, né? Aqui ficaria o Brasil, e todos eles trabalhando em prol do Brasil. Mas parece que essas máquinas, né, esses sistemas, esses poderes, eles trabalham em prol de si. E quando isso acontece, ou quando isso aconteceu na história de qualquer povo, em qualquer época, toda a população sofreu. Independente do tipo de religião, da sua cor, da sua classe social, todos sofrem. Então esse método, né, de poder público, ele vem sendo debatido há um bom tempo, ele vem sendo pensado, né, há um bom tempo. Nós temos Montesquieu, que escreveu sobre isso, né? Ele foi um pensador, um filósofo político que pensou sobre como poderia haver algum regime melhor do que a monarquia. Que a monarquia é um poder, né, absolutismo, né, um poder na mão de um conjunto, de uma família. Via de regra isso se sustenta através de outros poderes paralelos, né, do clero, né, que seria a igreja, e de famílias ricas que, né, estão junto ali. Tem parlamentarismo, enfim. Mas quando a gente pensa nesse desenho que nós temos aqui, a coisa é legal, a coisa foi feita para funcionar. Tem que fazer funcionar, porque fazendo assim, ninguém fica com poder absoluto e ninguém corre o risco de causar mal a todo o país. Então, quando você pensa assim, em algum tipo de crítica, pense que a responsabilidade não é só do Congresso, do Judiciário, não é só do Legislativo, do Judiciário ou do Executivo, mas é um sistema, né, uma simbiose. São organismos que precisam viver em conjunto e conviverem harmoniosamente em prol da própria existência, né? No caso, a existência de uma normalidade, de uma legalidade, de um estado, né, de bem comum para todos. Então, nós encerramos nossa aula aqui. Vou mexer aqui para orar. Aí, beleza. Então, Deus te abençoe. Estamos aí chegando ao final dessa aula, com expectativa de que você tenha sido edificado
que você tenha aprendido alguma coisa, amadurecido. Nós vamos marcar o nosso bate-papo agora, oficialmente, sempre quartas-feiras, das 8, né, das 20 horas às 21 horas. Então, você que é membro da igreja, que quer participar desse grupo, entre em contato com o WhatsApp da igreja, fale conosco e vamos crescer juntos aí, vamos trocar ideias e continuar mastigando esse tema tão importante para nós. Espero que essa aula não tenha ficado tão extensa para você, mas equilibrada, dinâmica. E é um desafio fazer tudo isso online para quem está acostumado a fazer presencialmente, né? E tentar prever perguntas e sacadas boas para isso. Então deixa eu orar. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Ó Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conceda a graça de entendermos como o mundo funciona a partir da leitura que é feita fruto de um coração transformado pelo Senhor, regenerado, fruto da salvação em Cristo, e de olhar para o mundo a partir da Tua palavra. E com base nisso, nós podermos propor mudanças, propor melhorias, propor vida que venha do Senhor e que permeie todos os sistemas políticos e abençoe o máximo de pessoas. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa aula. Eu te peço perdão se eu te desonrei, não sendo tão bom, não sendo tão preciso e tão claro naquilo que me cabe. Eu peço que os meus irmãos me perdoem também, se houve algo que não ficou claro. Mas o objetivo é te servir com tudo que temos e com as limitações intelectuais também e de temperamento, de vocabulário que eu tenho, mas que acima de tudo a tua igreja cresça, seja fortalecida, seja instruída e olhe para Cristo, que é a resposta para a nossa alma, é aquele que nos satisfaz, é aquele que nos dá a vida. Não nos deixe nos dobrarmos a ideologias, não nos deixe nos dobrarmos a ideias que não partam de Ti e que não encontrem eco em Ti, ó Deus. Nos purifica e nos santifica, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Fique ligado. Se você puder e se você gostou, curta, né? Dá um likezinho aí para ajudar o nosso canal da igreja. Quiser fazer um comentário também, algum elogio, alguma crítica, alguma constatação, alguma correção, fique à vontade e busque ser fiel naquilo que você tem. Valeu, até mais!